Graça e paz, e aí todos bem, firme e forte, aleluia. Vamos agora para um novo capítulo aqui, o capítulo 11 desse livro tão maravilhoso, amém? Aleluia. Estamos ainda falando sobre como liberar a sua fé. Capítulo 11 é a parte 3 desse tema e eu vou te falar uma coisa, meu irmão, a gente vai reforçar um pouquinho mais sobre a necessidade de estarmos confessando a palavra de Deus. Então, se você não comprou esse livro ainda, fica à disposição aqui o link no comentário, na descrição desse vídeo para que você possa acessar, amém? E comprar esse livro. Como eu estou falando todos os dias, não ganho nada por essa indicação, amém? Mas você pode ser abençoado adquirindo esse livro e lendo ele na sua casa. Afinal de contas, como eu tenho falado sempre, né? Os resumos aqui que eu tenho apresentado nesses vídeos são somente um resumo. Eu não tenho como compartilhar tudo aquilo que está no livro, amém? E se você pegar o livro para ler, certamente você vai ser muito acrescentado com os testemunhos e com as palavras que lá estão contidas, amém? Eu faço aqui um resumo, claro que eu apresento aquilo que eu acredito que são os melhores pontos, né, de cada capítulo, mas você tendo a sua própria experiência com a leitura, creio que vai te fortalecer e te edificar bastante, amém? Outra coisa também muito importante, se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, amém? Ative as notificações, no final, se você gostar, deixe lá o seu gostei, para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas. Você tem agora mesmo a oportunidade de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama, ou com alguém que você conhece, que pode ser até que você nem ame tanto assim, mas envie esse vídeo para ele ou para ela agora mesmo, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você faz parte, se é que você pode compartilhar. Vamos juntos, queridos, alcançar a marca de 1000 pessoas aqui no nosso canal do YouTube, amém? Muitas vezes a gente segue canais que, sabe, nem edificam, nem constroem nada, somente porcaria, vamos dizer assim, né? E esse canal aqui, prometo a você que vou me propor durante todo o tempo a ensinar e propagar a palavra de Deus, amém? Então, vamos juntos chegar à marca de 1000 pessoas em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá, vamos para esse momento aqui tão especial do nosso capítulo 11, né? Ainda falando sobre como liberar a fé. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, olha, sempre é possível saber se alguém está andando em fé ou não por meio das suas palavras, não é? A palavra que a gente fala no meio de uma conversa, ali no bate-papo, às vezes no aconselhamento, né? Eu gosto muito de aconselhar com Maísa e muitas vezes quando a gente está aconselhando a gente percebe. A gente percebe se aquela pessoa está em fé ou não, a gente percebe se aquela pessoa tem colocado a palavra de Deus em prática ou não, somente por causa da fala. Olha que coisa, a sua fala, ela denuncia muita coisa, principalmente se você está andando em fé ou não. Sabia disso? Eu quero compartilhar com você aqui um slide. Olha para a tela aí, aleluia, vou compartilhar com você um slide aqui falando sobre alguns pontos muito importantes, tá? Dentro desse contexto de confissão. Confissão, acima de tudo, tem a ver, não é, com a forma como você está crendo, não é a forma como você está pensando, né? E isso vai denunciar se a palavra de Deus está ou não dentro de você. Olha para a tela, olha que interessante aqui, o Morrer compartilha aqui esse princípio, na verdade, né? Se a sua confissão for errada, é porque a sua crença está errada, né? Se a sua crença estiver errada, então é porque os seus pensamentos estão errados. E se os seus pensamentos estiverem errados, então é porque a sua mente não foi renovada com a palavra de Deus. Olha aí que interessante, né? Aqui nós estamos falando sobre confissão, sobre crença, sobre pensamentos e sobre a necessidade de ter a mente renovada pela palavra. Se a sua mente não está renovada pela palavra, então os seus pensamentos no seu dia a dia, eles não vão ser bons. Como eu tenho falado nos últimos vídeos aí, né? Muitas vezes a gente se acha pensando coisa que não deve. Não é verdade, queridos? E olha, eu vou te falar, viu? Se o nosso pensamento não está alinhado com a palavra de Deus, a gente precisa mesmo renovar a nossa mente. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão definir quais serão as nossas crenças. E as nossas crenças vão definir como vai ser a nossa confissão. Então, se a sua confissão está errada, reveja quais são as suas crenças. Se as suas crenças estiverem erradas, reveja quais são os seus pensamentos.
E se os seus pensamentos estão errados, é porque certamente você não tem renovado a sua mente, né, os seus pensamentos por meio da palavra de Deus. Em um vídeo lá atrás eu falei um pouquinho sobre isso, né? Conforme Romanos capítulo 12, no versículo 2, que a Bíblia diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Se você não está vivendo, queridos, a perfeita vontade de Deus, é porque certamente você não tem renovado a sua mente pela palavra. E isso é sim um grande problema, não é? Por quê, pastor? Porque uma pessoa, deixa eu colocar aqui a tela em tela cheia. Vamos lá. Porque se você é um cristão, você entregou a sua vida a Jesus, o simples fato de você ter entregado a sua vida a Jesus não significa dizer que você vai ser um crente bem-sucedido. Eu vou repetir. Se você entregou a sua vida a Cristo, o simples, eu estou falando simples, não querendo diminuir aqui, amém? Mas o passo que você deu foi muito importante. Entregar a vida a Jesus é muito importante, mas é o primeiro passo. A gente não pode parar por aí. A gente tem que continuar a nossa caminhada com o Senhor no sentido de aprender mais e mais dele, né? A própria palavra do Senhor diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai renovando a sua mente, seu entendimento. E aí, no final das contas, a sua crença e a sua confissão, elas vão ficar alinhadas, sintonizadas com aquilo que a palavra de Deus diz. Você lembra, por exemplo, o testemunho da vida de Abraão? Né? Se você olhar, queridos, logo no começo, quando Abraão foi chamado, Deus fez Abraão prosperar. Mas Abraão cresceu, Abraão se fortaleceu, mas Abraão não desfrutou da promessa plena de Deus enquanto ele não, vamos dizer assim, renovou a sua mente pelas palavras que Deus havia falado. Né? Se você olhar na história de Abraão, houveram momentos da vida de Abraão que ele não creu tanto assim. Não é? Abraão, ele no primeiro momento ali, em um dado momento, ele não foi aquele crente extraordinário, não é? Mas conforme Deus foi falando com ele, conforme Deus foi mostrando para ele algumas coisas ao longo da sua trajetória, Abraão foi desenvolvendo a sua fé ao ponto de estar plenamente convicto naquilo que Deus havia falado para ele. Pois é assim que funciona a sua fé. Você que me acompanha agora, você que me escuta, que me ouve, mas também me vê por essa tela, eu quero dizer a você que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você não pode deixar de ouvir a palavra. Não se conforma somente com esses vídeos que nós estamos publicando aqui diariamente. Eu sei que são muito bons, né? Eu quero até fazer a minha propaganda aqui. Não é? Você pode assisti-lo uma vez, 2, 3, 10 vezes, mas eu quero dizer a você, não negligencie na leitura e na exposição da palavra de Deus. É muito importante que você possa colocar a palavra de Deus dentro de você. Por quê? Vou te falar, porque a palavra de Deus, na verdade, ela é o princípio de tudo, amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, por exemplo, no livro de Salmos, vou compartilhar com você aqui a minha tela, aleluia, livro de Salmos, no capítulo 138, e aqui no verso 2, ele diz assim, ó, prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Deixa eu colocar aqui uma outra versão, na versão NVI, né? Diz assim a palavra do Senhor, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graça ao teu nome, por causa do teu grande amor e da tua fidelidade, pois exaltaste, acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A gente sem a palavra de Deus, queridos, olha, nós não somos nada sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela deve ser o centro de tudo na nossa vida. E é interessante, né? Porque você vai olhar a Bíblia falando que Deus só se move por meio da sua palavra. Veja o versículo aqui, no finalzinho do versículo aqui, ó, ele diz assim, ó, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Ei, a palavra de Deus,
está exaltada acima de todas as coisas. E eu vou te falar, não é essa palavra escrita aqui no computador não, ó, nessa cor aqui, com esse aplicativo aqui, também não é a sua Bíblia física. Eu nem tenho aqui uma Bíblia física perto de mim, tem uma ali no outro lado, mandar pegar agora, mas nem é também a Bíblia física, o papel, né? A caneta no papel, não é isso que a Bíblia está falando aqui. Está falando sobre a palavra que sai da boca de Deus, que é também a palavra física, né? A palavra escrita, amém? Mas aquela palavra escrita ali no papel, ela veio de Deus, ela veio da boca de Deus. E eu vou te falar, queridos, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, meu amigo, não tem quem nos segure, porque a palavra de Deus, ela pode, irmão, quando ela está na nossa boca, ela pode manifestar os milagres que nós estamos com expectativa, né, desejosos de receber, amém? Em fé, nós iremos viver cada um deles, amém? Deus não pode ajudar aquelas pessoas que estão contra a palavra dele, por quê? Porque se você está contra a palavra de Deus, você vai estar contra o Senhor. A palavra de Deus, como eu já falei, é tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus diz. Eu não posso, por exemplo, como pastor, eu não posso chegar na igreja ou mesmo aqui no YouTube e pregar aquilo que eu quero. Não é? Eu quero até desafiar você, tudo aquilo que eu prego, lê na sua casa, pegue os versículos, lê na sua Bíblia em casa, porque é muito importante que você seja um crente, né? Assim como foram os crentes de Bereia. Você lembra lá em Atos? A palavra do Senhor disse que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os demais. Por quê? Porque eles conferiam tudo nas Escrituras para ver se de fato era aquilo que estava sendo pregado, amém? Então, meu irmão, vou te falar uma coisa, viu? Nós temos a oportunidade hoje de estarmos expostos a essa palavra diariamente, para que essa palavra possa promover mudança e crescimento na nossa vida. Como eu tenho falado desde o primeiro momento, né, quando nós iniciamos ali no capítulo 9, a gente tem falado sobre o poder da confissão. Os capítulos 9, 10 e 11 são capítulos, na verdade, que falam sobre a parte que nos cabe, não é? A parte que nos é destinada. Porque a palavra de Deus é a responsabilidade de Deus, mas a nossa confissão é nossa responsabilidade. A Bíblia diz, né, que Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem nenhum para se arrepender. Com relação à palavra, está tudo certo. Mas eu lhe pergunto, e com relação à sua confissão? Você tem pego aquelas confissões que eu mandei, né, no vídeo 9 e no vídeo 10? Olha, volta lá. Hoje eu vou colocar as duas aqui nesse vídeo na descrição, tá? Se você ainda não baixou, baixe hoje. Comece a confessar a palavra, declarar a palavra e você vai ver mesmo Deus agindo na sua vida. Eu quero compartilhar com você aqui mais um slide. Vamos para frente aqui. Aleluia! Olha o que diz aqui, por exemplo, nesse próximo slide aqui, ó. 5 questionamentos básicos, né, que nós precisamos ter com relação às confissões. Vamos lá. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus, em seu plano de salvação? Você sabe o que Deus fez por você? Ele te salvou, né? Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele te purificou, né? Ele te limpou, Ele transportou você do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, sabe? Ele curou você, Ele tornou um homem próspero, uma mulher próspera. Pois então, diariamente, você precisa confessar isso, amém? Que você é filho de Deus. Pai, muito obrigado, sou teu filho. Daqui a pouco nós vamos abrir aqui alguns versículos, tá? Que vou te mostrar, amém? Alguns versículos importantes, inclusive já abri alguns deles, né? Mas que você faça desse versículo a sua confissão diária. Outro ponto também muito importante aqui, ó. O que Ele fez por nós em sua palavra e o que o Espírito Santo fez por nós no novo nascimento e no enchimento do Espírito e no seu enchimento. O que foi que Ele fez por nós? A palavra de Deus diz, queridos, que nós somos regenerados, não é verdade? A palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Agora, é interessante, queridos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos encheu de poder. O enchimento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é o enchimento de poder. Então nós somos seres empoderados. Olha, até quase que a boca não fala agora, né? Nós somos seres empoderados. É isso aí. Nós temos o poder de Deus a nosso favor. E eu vou te falar, queridos, a palavra de Deus diz, queridos, que para aquele que crê, nada lhe será impossível.
Amém? Então, quando nós conhecemos essas verdades, a gente não permite que a vida ou que as circunstâncias ditem como serão os nossos próximos dias. Pelo contrário, a gente aplica a palavra e crê que o melhor de Deus vai se manifestar. Outro ponto importante aqui, ó. Quem somos nós diante de Deus em Cristo Jesus? Eu vou lhe perguntar, quem é você diante de Deus? Como nós temos um ditado aqui, né, no Nordeste, não sei se você já ouviu esse ditado aí onde você mora, mas tem um ditado que diz assim, ó, quem é você na fila do pão? É que eu lhe pergunto, quem é você na fila do pão? Esse ditado é um trocadilho, né? Mas eu posso substituir por isso aqui, ó. Quem é você diante de Deus? Eu lhe pergunto, você é filho, amém? Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é ungido, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não permita que o diabo diga ao contrário, porque você é, de fato, se você entregou a sua vida a Jesus, eu vou te falar, a palavra do Senhor diz que Ele redimiu você. Ele manifestou, querido, sabe o que? Salvação na sua vida. Você é salvo. Ah, pastor, não estou me sentindo. Não é pelo que sente, é pelo que crê, é pelo que a Bíblia diz. Amém? Outro ponto importante também aqui, ó. O que Jesus está fazendo por nós hoje à direita do Pai? A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso amigo fiel. Amém, querido? Então, olha, eu vou te falar, Ele é nosso irmão, Ele foi aquele que foi antes de nós, não é? Ele está lá diante do Pai, Ele está assentado à destra de Deus e, queridos, olha, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena, Ele já providenciou. Jesus já providenciou todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Amém? Então, a maneira como Deus, queridos, vai operar em nós e através de nós é por meio da sua palavra em nossos lábios. Você lembra lá o que é que o Senhor diz lá em Mateus? Vamos lá, abrir rapidamente aqui, ó. Mateus no capítulo 28, aleluia. Vamos lá rapidamente aqui, ó. Livro de Mateus, no capítulo 28, finalzinho do Novo Testamento, ó, no verso 19. Vou ler aqui na Bíblia Revista e Atualizada. Diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de outras nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz o pastor Cristiano Arco Verde, né? Ele fala assim na Bíblia NVT, portanto, vão e façam discípulos. Na Bíblia NVI, diz assim, ó, cadê? Portanto, vão e façam discípulos. É interessante, né? Porque a própria Bíblia fala para a gente ir e pregar o Evangelho. Porque a única forma de fazer discípulos é pregando o Evangelho, ensinando a palavra. Só há como ter um discípulo se houver quem ensine. Então aqui, intrinsecamente, né? Olha que palavra bonita, aleluia. Ele está dizendo aqui, ó, vá e ensine a palavra, faça discípulos. Amém? Vamos para mais um versículo aqui para a gente abrir aqui a palavra do Senhor na Bíblia, em Marcos, no capítulo 16. Aleluia. E no verso 15, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos adiante aqui, ó. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai, 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 anunciai, proclamai, amém? Confessai, falai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ei, tem algum que crê aí que está me ouvindo? Aleluia! Dê um glória a Deus aí onde você está. Se você é alguém que crê, dê um glória a Deus aí bem alto onde você está. Claro que você estiver no trabalho, não faça isso não para ser demitido, amém? Mas vamos lá, ó. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja aqui, queridos, no começo do versículo aqui, ó, ele fala, e esses sinais hão de acompanhar Jesus. É assim? Olhe para a tela. Não, não é assim não. Esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Ei, se você é alguém que crê, a Bíblia fala, estou ensinando aqui, ó, todos os dias, quem crê, confessa. Quem crê, fala. Quem crê, proclama. Amém? Os sinais, queridos, olha, esses sinais eles vão acompanhar a palavra.
Quanto mais você fala a palavra, mais os sinais se manifestarão na sua vida. Quanto mais você fala a palavra, mais os sinais vão se manifestar na sua vida. Por quê, pastor? Porque os sinais, eles seguem a palavra, eles confirmam a palavra. Quanto mais palavras saem da sua boca, mais sinais vão acompanhar você. Repita isso, diga assim: quanto mais eu falo a palavra, mais eu verei os sinais de Deus na minha vida. Ei, Xerife, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos os sinais de Marcos, capítulo 16. Os sinais de Marcos 16 estão presentes na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós falamos a palavra, porque nós proclamamos a palavra. Aleluia! Olha para a tela aí. Vou colocar para você aqui, ó. Aleluia! Deixa eu te falar. Sua confissão leva você a ser bem-sucedido. Sabia disso? Tu sabia? A gente é doutrinado e ensinado desde criança, né? Isso não está errado não, mas tem lá a sua verdade. Mas a gente foi ensinado, não, se você não estudar, não vai ser nada na vida, não é assim? Já ouviu isso? Se não estudar, não vai ser nada na vida. Tem que ter faculdade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É muito importante, querido, faça isso. Amém? Curse sua faculdade, estude, né? Se empenhe para ser uma pessoa inteligente cada vez mais, sábia cada vez mais, cheia do conhecimento. Mas eu vou te falar uma coisa, não fica só nisso. Eu não quero aqui, sabe, tirar o ensinamento do seu pai e da sua mãe, não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus é mais poderosa do que tudo isso. Principalmente, irmão, para aqueles que colocam a palavra de Deus em prática. Olha para a tela aqui, vou compartilhar com você aqui mais um slide aqui, vamos lá. Eita, faltou até o ponto 5, ó. Eita, aleluia, lá do slide anterior, faltou. O que Deus e sua palavra podem realizar por nós quando proclamamos. Eu vou te falar, viu, irmão? A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, tem limite não, viu? Não tem limite não. Mas vamos lá, olha para a tela aí, ó. Aleluia. 5 pontos básicos, né? Eita, eu botei 5 questionamentos, olha, que coisa. Não é questionamento não, eu botei o slide errado. Deixa eu corrigir aqui, aleluia. Deus é bom na minha vida, amém? Eu não diria 5 questionamentos, né? Eu colocaria aqui, ó, 5 versos, vamos lá. 5 versos abençoados, vamos lá. Abençoadíssimos. Pronto, 5 versos abençoadíssimos. Tá certo, amém? Vamos adiante aqui, ó. 5 versículos abençoadíssimos para você, sabe, colocar em prática no seu dia a dia. Amém? Primeiro deles, ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que eu vou confessar isso aí, pastor? Eu vou acordar pela manhã, sabe? Eu vou dar aquela espreguiçada boa, amém? E vou dizer, Pai, muito obrigado, porque o Senhor me transportou, Pai, do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Ô, Pai, muito obrigado, Pai, porque eu não vivo mais em trevas. Olha aí a confissão, olha aí a confissão saindo. Quanto mais você confessa a palavra, irmão, mais a palavra se torna parte de você. Outra coisa aqui, ó. Filhinhos, vós sois de Deus. Pai, muito obrigado. A tua palavra diz que eu sou do Senhor. Eu sou de Deus. Aleluia. E também, Pai, a tua palavra diz que eu já tenho vencido os falsos profetas. Por quê, Pai? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Meu irmão, maior é Deus que está em você. Maior é a palavra de Deus que está em você. Ei, não dê uma derrotado não, meu irmão, porque você não é derrotado não. A palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. Então, ó, vou até bater palmo perto do microfone aqui, ó. Se levante nesse dia. Porque Deus fez esse dia, sabe para quê? Para você se alegrar nele. Então se alegra. Se alegra hoje. Se alegra agora. Ah, pastor, não tem motivo de me alegrar, não. Tem sim. Tem sim. Tem sim. E tem muito motivo, viu? Muito. Outra coisa aqui, ó. Olha que coisa, irmão. Meu Deus do céu. Eu recebi esse versículo um dia desse. Estava numa pressão terrível lá na igreja. Aí uma pessoa no momento da oração, pastor, Deus falou comigo esse versículo para dar ao Senhor aqui. Eu digo, eita, aleluia. É de Deus, irmã? Foi uma irmã. Olha aqui, ó. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Olha, dá até para falar com voz grossa, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Olha aí, irmão. Tu tem para onde correr com um negócio desse aqui? Com um versículo desse? Acorda nesse dia de hoje, agora! Mesmo que esteja de tarde, de noite, você está vendo esse vídeo aqui, eu quero dizer a você, acorde! Não é acordar de abrir os olhos somente físicos, não! É você olhar para um negócio desse aqui, para um versículo desse aqui, para uma chave, para uma preciosidade dessa, sabe? E você colocar isso aqui em prática. Pai, muito obrigado. Não existe nada, Senhor, que eu possa me assombrar, porque eu estou contigo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta com a sua destra fiel. É assim, meus irmãos, que nós devemos confessar a palavra de Deus. Mais um aqui, ó. Que diremos, pois, Novo Testamento, né? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, mulher, tem alguém contra você? Ei, varão, tem alguém contra tu? Deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor é por tu, se o Senhor é por você, quem pode ser contra você? Quem pode prevalecer contra a sua vida? Amém? Maior é Deus para levantar você do que o diabo para te derrubar. Então confessa isso hoje, meu irmão. Por quê? Porque fé sem confissão não existe. Diga assim comigo, fé sem confissão não existe. Então, vem uma coisa aqui para dizer, eu vou dizer. Então tenha vergonha e comece a confessar, amém? Comece a proclamar, a declarar. Ah, pastor, eu não conheço muito a Bíblia, não. Comece com o que você conhece. Eu estou falando aqui um monte de versículo. Acompanha dos primeiros vídeos para cá. Pega de novo, amém? Vai no meu canal aqui na playlist, acompanhando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Estamos no 11 agora. Tem muito conteúdo, muito versículo bom para você acompanhar e ser edificado e edificada pela palavra de Deus. Sabe, uma vez eu ouvi uma certa pessoa falando sobre um relacionamento de marido e mulher, né? Eu estava no aconselhamento e a mulher reclamando porque o marido não falava que amava ela, não falava, pastor, ele não fala que me ama, não fala que me ama, não fala que me ama, não fala que me ama. E em contrapartida, ela dizia que amava, mas as ações dela, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar, a Bíblia diz que a gente não deve amar somente de palavra, mas de fato e de verdade, não é assim? Amor de palavra somente não existe. Concorda comigo? Estou falando com algum varão aí, com algum varô? Ei, chegou o dia de você dizer ao seu marido, sua mulher, que o ama, que a ama, mas também comprovar isso por meio de ações. Não é assim? Sabe, da mesma forma funciona a confissão e a fé. A fé sem a confissão não funciona. Confissões sem fé não funciona. Amém? Deixa eu te falar, finalizando aqui hoje, esse vídeo de agora, amém? Tudo aquilo que Deus prometeu a você pela sua palavra já é seu. Quanto mais você confessa, quanto mais você declara, mais cresce em fé, mais avança na fé e mais abre a porta para que o extraordinário de Deus se manifeste na sua vida. Amém? Então vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, rendo graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que me acompanham agora. Eu quero orar por eles, Pai, abençoar a vida deles e declarar, Pai, a Tua palavra se cumprindo. Declarar, Pai, o Teu poder em operação, trazendo, Pai, crescimento, avanço. Eu declaro, Pai, os olhos espirituais deles abertos para que eles possam entender a Sua palavra e viver a Sua palavra em nome de Jesus. Eu declaro agora que se há alguém enfermo, alguém doente, com dores, Pai, com algum problema, Senhor, irreversível, eu ordeno agora que essa doença, enfermidade vá embora agora, em nome de Jesus. E eu declaro agora, Pai, totalmente curado e sarado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Não esquece, amém? Aqui nesse vídeo eu vou deixar o resumo do capítulo 11, que esse capítulo vai ser somente um vídeo, tá? E também as confissões que eu compartilhei nos vídeos do capítulo 9 e do capítulo 10, tá? Então fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esquece que no final da semana vou ter vídeo bônus aqui no meu canal, então fica atento, não vou mandar mensagem para a igreja, você que está recebendo minhas mensagens pelo WhatsApp, tá? Não vou te mandar mensagem, fique atento aqui para você, assim que sair o vídeo, colocar logo para acompanhar e receber, amém? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.